Olá a todos e a todas, eu sou o Sérgio Godinho, esse é o nosso Camacel News. Como vocês já sabem, esse é o espaço em que nós partilhamos toda a informação pertinente sobre matéria de resolução extrajudicial de litígios, nas suas mais diversas abordagens, nos seus mais diversos tipos e formas, desde a arbitragem, a mediação, a conciliação, o dispute board, a advocacia colaborativa, as outras práticas extrajudiciais de resolução de conflitos que são usadas em Angola e não só. Né? Trazemos aqui informações importantes do panorama jurídico angolano, panorama econômico angolano e aquilo que sobre a resolução extrajudicial de conflitos diz respeito e interessa. Para hoje eu trago uma informação importante, mas antes queria deixar para vocês uma outra dica não menos importante. Partilhem os conteúdos desse canal, deem a conhecer as pessoas que conhecem e que se interessam ou se interessariam por essa informação da existência do nosso canal, para que possam, primeiro, ajudar-nos a crescer, segundo, e não menos importante, conseguirem outras informações, adquirirem outros conhecimentos sobre essas diferentes matérias que sobre o mundo jurídico, mas não se resumindo a ele, dizem respeito. Para hoje eu trago uma informação que eu reputo muito importante. Confesso que, na verdade, tenho muitas expectativas quanto ao impacto positivo que essa informação poderá ter, ou melhor, que esse facto do qual resulta a informação que hoje trarei, poderá ter a nível do panorama jurídico angolano. Me estou a referir aqui e agora da Lei 33/22 de 1 de setembro. Assim, parece ou não se consegue descortinar sobre o que é que nos estamos a referir. Estamos a nos referir à lei que aprova o Código do Contencioso Administrativo angolano. O Código de Contencioso Administrativo, como o próprio nome sugere, é um conjunto de normas adjetivas que vem a definir o procedimento, o regramento, como diriam os nossos colegas do Brasil, sobre o qual se vai basear, não é, toda a tramitação do processo de contencioso administrativo. Pronto, vocês poderão dizer, mas isso não é novo. Como é que isto pode impactar positivamente no que respeita à resolução extrajudicial de conflitos em Angola? Não. Então a questão é a seguinte, é que este conjunto de regras, este conjunto de normas que constituem esse Código de Contencioso Administrativo, para além de reformarem todo o sistema no que respeita à matéria do contencioso administrativo, com a revogação de uma série de diplomas legais, entre eles o Decreto 4A, que versa sobre matéria, fundamentalmente sobre matéria do contencioso administrativo, algumas normas que decorriam de outras leis extravagantes, relativamente ao contencioso administrativo, vem também a trazer um conjunto de regras no seu capítulo final sobre a arbitragem em conflitos administrativos. Esse conjunto de regras passa por uma série de matérias, dentre elas a arbitrabilidade objetiva em matéria administrativa, que há aqui um campo muito mais aberto para a arbitrabilidade nos conflitos administrativos, na medida em que, para além dos contratos, que já não é novo, quer os contratos fiscais, quer os contratos de concessão em matéria petrolífera, quer em matérias de terra, também há aqui a possibilidade, ou melhor, há aqui uma consagração muito mais concreta, muito mais densa da arbitrabilidade dos conflitos com a administração pública e na administração pública sobre contratos e atos administrativos. Alguns atos administrativos, na verdade, que acabam por ser a grande generalidade dos atos administrativos que a nossa lei, ou abrigo desta lei, serão permitidos então que se possam resolver os conflitos que daí decorrerem dos contratos e das execuções desses contratos, ou, não sendo contratos, de atos que sejam passíveis de ser resolvidos, de serem, de espoletarem em conflitos, e esses conflitos passíveis de serem resolvidos por via da arbitragem. Então, esta lei nos traz, como dizia inicialmente, um, um, um regime, embora seja subsidiário em algumas matérias, porque aplica-se fundamentalmente a lei da arbitragem voluntária, a própria lei assim o diz,
ela traz, de facto, bastante novidades que se poderão, que poderão certamente, pelo menos essa é a minha grande expectativa, causar um impacto positivo naquilo a que diz respeito ao ambiente de negócios e à realização extrajudicial de litígios. Desde logo, e aqui nessa primeira apresentação sumária, porque nós vamos reservar um Camacil News para, em concreto e em específico, falarmos desta lei e escalpelizarmos cada um desses artigos que o Código de Contencioso Administrativo nos traz. De forma muito genérica, o que é que nós podemos dizer é que, de facto, neste Código de Contencioso Administrativo, encontramos várias opções que o nosso legislador fez. Algumas um tanto quanto arrojadas, outras muito ousadas e que, embora possam ser, e o direito assim sugere, porque não é ciência exata, possam ser questionadas, há de facto aqui um campo que se abre imediatamente para uma série de debates, e esse, no meu ponto de vista, é um dos primeiros efeitos que teremos positivos a nível do ambiente jurídico e judicial angolanos, porque vai de facto permitir que se volte à baila a uma série de questões que se vinham discutindo a miúde, como é o caso, por exemplo, da recorribilidade das sentenças arbitrais e a arbitragem institucionalizada. Esta a arbitragem institucionalizada, que é de facto outro grande tema e outro grande impacto que entendo que teremos com a aplicação dessa lei, na medida em que, se é verdade que o Estado é um dos principais agentes econômicos, ainda em Angola, infelizmente, mas que está a fazer-se um caminho muito célere e seguro, principalmente seguro, na exoneração, permita uma expressão, do Estado, de uma série de responsabilidades e atos que vinham praticando a nível da administração e gestão, me refiro aqui a empresas públicas, institutos públicos, e a posição do Estado como um grande agente econômico para uma posição muito mais de regulador da atividade econômica. Então, entendo que, se ainda é esta a verdade, embora se esteja a fazer caminho para que, de facto, cada vez menos o Estado tenha essa intervenção como agente, é verdade também que nos conflitos decorrem fundamentalmente de relações com o Estado. Não é? Acredito que é um silogismo fácil de fazer. Não é? Se o Estado é o principal agente econômico, logo tem muito mais relações comerciais e outras, para além dos atos administrativos que pratica, falando aqui apenas do capítulo dos contratos. Se dos contratos resultam ou podem resultar conflitos, por maioria de razão, o Estado acaba sendo um dos principais demandados ou demandantes, por ser, de facto, parte nessas relações materiais. Então, entendemos nós aqui que, de facto, teremos uma intervenção muito mais acutilante e um fomento, diria, inclusive, da criação de centros privados de resolução de litígios e a participação do Estado com maior acutilância nessas arbitragens, considerando as normas que foram aqui colocadas nesse Código de Contencioso Administrativo, que sugerem, de facto, uma participação muito mais ativa do Estado, a quem, não sendo signatário de uma convenção de arbitragem que seja anterior ao conflito, no caso aqui de uma cláusula arbitral, possa ser convidado a integrar uma arbitragem, e com a obrigação de fundamentar, em caso negativo, da sua pretensão de não participar da arbitragem. Então, recapitulando aqui, teremos um impacto muito grande com o número de arbitragens, mas certamente teremos um outro impacto com a criação de mais centros de resolução de conflitos, sejam eles privados como centros públicos. Lembrando que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, já de um tempo a esta parte, vem trabalhando no seu projeto de expansão dos centros de resolução de conflitos, no caso os CRELs, mas que, de facto, não fica a porta fechada para os centros privados, que poderão, dentro de critérios próprios, candidatarem-se para, ou melhor, habilitarem-se para a realização dessa importante função jurisdicional.
não é? Que é a resolução de conflitos, ou a gestão de centros de resolução de conflitos, melhor dito, porque a função jurisdicional, na verdade, é realizada pelos tribunais de arbitragem e não pelos centros de resolução de conflitos. Esses fazem a gestão desses mesmos processos em bom rigor. Mas pronto, dizia eu que teremos esse efeito no fomento da arbitragem, institucionalizada, principalmente, no ponto de vista acadêmico, no debate dessas questões, mas também teremos, concomitantemente, uma muito provável diminuição das demandas judiciais em matéria administrativa, sejam contratos ou sejam de atos administrativos, na medida em que a lei venha permitir, de facto, que se possa, por via da arbitragem, e não só, atenção, por via da arbitragem, da mediação e da conciliação, porque a própria lei deixa esta abertura para que, por via de outros métodos de resolução de conflitos, também possam ser, de facto, resolvidas as questões ou diferendos que resultarem da aplicação de um ato administrativo ou de incidências que possam despoletar-se de contratos administrativos, seja na sua execução ou noutra fase desses mesmos contratos administrativos. Teremos aqui, certamente, efeitos positivos também a nível do ambiente de negócios, porque é uma chamada de atenção que se pode retirar dessas opções que o legislador fez, na medida em que, se o Estado tem esta posição ainda algo pujante na economia, ao permitir que, de facto, ele possa ser parte nas arbitragens, permite também que, concomitantemente, o ambiente de negócios melhore, na medida em que esse agente econômico importante tem aqui, a par de outras demonstrações inequívocas desta aproximação da administração pública para com as formas de resolução extrajudicial, tem aqui essa oportunidade nos termos da lei de contencioso, do Código de Contencioso administrativo, de facto o Estado demonstrar mais uma vez e de forma muito enfática a sua aproximação, a sua amizade com a arbitragem. Aliás, não diria só com a arbitragem, com todos os métodos de resolução extrajudicial de litígios. Eu diria mais, colocar a questão de saber se o Estado angolano é ou não um arbitrator country friend, é uma questão que, envolvidos tantos anos e com tantas realizações, eu diria, sem medo de errar, que é uma falsa questão, é um falso problema, porque este não é um problema, certamente, da ordem jurídica angolana. Há amizade indiscutível com a arbitragem e com os métodos de resolução extrajudicial de litígios. Mas, no mais, poderemos trocar impressões num outro Camaciel Nilson, porque para este, de facto, fica essa pitada, fica esta informação de que, de facto, temos essa alteração importante no panorama arbitral angolano e que muito certamente estaremos de volta para tratar de outras incidências que decorrem da aplicação e da publicação desta lei. Então, caríssimos amigos, até à próxima e veremos-nos em breve num outro Camaciel News, onde poderemos já dissecar os artigos dessa lei. Estamos juntos.